Ela só queria que a filha não dormisse com fome outra vez. Naquela madrugada gelada, quando o despertador tocou às 4:30 da manhã e seu primeiro pensamento foi: o que minha filha vai comer hoje? Algo dentro dela se quebrou. A pequena Lia, de apenas 2 anos, dormia ao seu lado, murmurando mamãe, pão até mesmo nos sonhos. Antes de continuar essa história, me diga nos comentários de qual cidade você nos assiste agora e que horas são aí. Eu adoro descobrir até onde nossas histórias chegam. O quarto era pequeno, apertado, úmido, com cheiro de mofo. A janela quebrada deixava entrar vento frio sem pedir licença. As paredes tinham manchas escuras e o colchão no chão mal cabia no espaço disponível. A geladeira estava vazia há 3 dias, e na noite anterior, tudo que Luciana conseguiu dar para Lia foi água com açúcar para fingir que era algo que alimentava. Lia tinha acordado 2 vezes chorando de fome, e nada partia mais o coração de uma mãe do que não ter o que oferecer. Luciana se levantou devagar, vestiu o uniforme azul da faxina, gasto, desbotado, amarrou os cabelos num coque e se olhou no espelho rachado. 28 anos que pareciam 40. Olheiras profundas, rosto magro, cansaço acumulado de batalhas invisíveis. Mas não havia tempo para lamentar. Era dia de trabalho, e trabalho significava sobrevivência. Ela trabalhava há 6 meses na mansão de Marcos Almeida, um empresário bilionário dono de uma rede de hotéis. Ele era conhecido pela frieza silenciosa. Alto, postura impecável, olhar que atravessava qualquer um. Ele falava pouco, mas quando falava, cada sílaba era ordem. Todos tinham medo dele. Ela também. Mas naquele dia, ela tinha um problema maior do que o patrão, sua filha. A vizinha que às vezes cuidava de Lia tinha viajado e não havia ninguém. Se faltasse ao emprego, seria demitida. E se fosse demitida, não teria comida no dia seguinte, nem remédio para tratar a anemia da filha. Foi olhando Lia dormir, com as bochechas encovadas, que Luciana tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Com cuidado, enrolou a menina no cobertor, colocou dentro de uma mochila grande, deixando a parte aberta para respirar, e saiu carregando o peso de uma criança e o peso do mundo. Pegou 2 ônibus até o bairro Nobre, entrou pela porta dos fundos da mansão e desceu para o porão. No depósito de limpeza, colocou Lia sobre um cobertor e sussurrou: é um jogo de esconde-esconde, meu amor. Você precisa ficar bem quietinha. Lia segurou o ursinho surrado com força e assentiu. A compreensão triste nos olhos de uma criança que já tinha aprendido demais sobre dor. Luciana subiu para trabalhar, mas cada movimento parecia carregado. Ela esfregava o mármore do hall enquanto sua mente estava no porão, imaginando Lia no escuro. Se alguém descobrisse, ela seria demitida e talvez até denunciada ao conselho tutelar. Mas o medo maior era outro, a fome matando sua filha devagar. Horas depois, conseguiu passar na cozinha. A cozinheira, Dona Marta, lhe deu morangos e um pedaço de pão, dizendo que iria jogar fora. Luciana agradeceu com um sorriso tremido e correu até o depósito. Lia mordeu os morangos com tanta fome que o suco escorreu pelo queixo, e Luciana sentiu algo apertar na alma. Mas guardou o resto, sabia que o dia ainda seria longo. E foi. Até que, no meio da tarde, o inevitável aconteceu. Enquanto trocava toalhas no andar superior, Luciana ouviu passos correndo no chão de mármore. Seu sangue gelou. Ela largou tudo e voou pelas escadas. Quando chegou ao hall, quase caiu. Lia estava parada no meio da sala, com o ursinho nas mãos. E à sua frente estava Marcos Almeida, imóvel, observando tudo. Luciana ficou sem ar. Ela correu, pegou Lia no colo e caiu de joelhos. Senhor Almeida, eu posso explicar. Ele não levantou a voz. Não gritou. Apenas disse com frieza absoluta: explique. Ali, ajoelhada diante dele, com Lia escondendo o rosto no pescoço da mãe, Luciana contou tudo: a fome, o desespero, o medo. Marcos ouviu sem interromper. Seu olhar, antes duro, parecia ler cada detalhe invisível dentro dela. Quando respondeu, não foi com o que qualquer pessoa naquela casa teria imaginado. Mas isso, você vai descobrir daqui a pouco. Luciana não dormiu aquela noite. Depois do encontro inesperado com Marcos no hall, a mansão pareceu ainda maior, mais fria, mais ameaçadora. O patrão tinha mandado que ela voltasse ao trabalho, mas suas pernas tremiam tanto que por pouco não caiu enquanto subia as escadas. Lia dormia nos braços dela, esgotada, enquanto Luciana tentava manter a compostura. O silêncio de Marcos ecoava mais alto do que qualquer grito poderia ter feito. Não havia humilhação maior do que expor a própria miséria diante de quem nunca precisou lutar por nada.
Horas antes daquele momento, quando o despertador tocou às 4:30 da manhã no cortiço, Luciana tinha contado cada centavo que lhe restava. Não dava nem para comprar pão e leite. 3 dias sem refeição de verdade. Lia tinha acordado, chorado e se acalmado com promessas vazias. Luciana lembrava da primeira vez que passou fome com a filha, a sensação de culpa, a vergonha, a ideia de falhar no dever mais básico que uma mãe tem. Desde então, trabalhava sem descanso, pegava bicos aos domingos, lavava roupa para vizinhos, e mesmo assim, a vida insistia em apertar seu pescoço. Quando Lia nasceu prematura, Luciana passou noites acordada na UTI neonatal, segurando a mão minúscula da filha e pedindo a Deus que a deixasse viver. Ela não tinha ninguém. O pai da criança desapareceu assim que soube da gravidez, levando o pouco dinheiro que tinham juntado. Desde então, a maternidade foi uma batalha solitária. Luciana conheceu a dureza de hospitais públicos, a frieza de assistentes sociais, o peso de contas acumuladas e a crueldade de olhares de julgamento. Foi nesse cenário que ela conseguiu emprego na mansão. Não era apenas um salário, era uma tábua de salvação. Mas desde o início, sabia que ali não era lugar para ser vista, apenas para executar. Funcionários eram sombras, moviam-se silenciosos. A hierarquia era rígida, e Marcos era o topo da pirâmide, inacessível, distante, quase uma entidade. Nos corredores, a presença dele alterava o ar. Engoliam seco, abaixavam a cabeça, evitavam respirar muito alto. Ele era um homem que parecia carregar alguma perda, algo pesado demais para ser dito, mas forte o suficiente para ser sentido por quem o observasse. Luciana via isso, mas nunca imaginou que aquele olhar atravessaria a vida dela. Naquele dia, quando Marcos a viu ajoelhada com Lia no colo, tudo o que ela esperava era um ultimato. Demissão. Talvez denúncia. Castigo. E enquanto esperava a reação dele, flashes de sua vida passaram pela mente. Lia pequena e doente, as noites frias sem comida, o abandono do marido, as madrugadas rezando por trabalho. Tudo convergia para aquele instante. Mas ele não gritou. Apenas pediu que a acompanhasse à cozinha. Luciana obedeceu, com medo de que cada passo fosse sua última chance naquela casa. Ele abriu a geladeira, tirou frutas, pão, queijo, leite, e montou um prato com gestos automáticos, como quem fazia algo comum. Mandou que Lia se sentasse no banco alto, e pela primeira vez desde que nasceu, a menina viu comida abundante à sua frente. Luciana ficou parada, sem acreditar. Ela tem 2 anos, ele perguntou, ainda observando a criança comer. Luciana assentiu, com vergonha explodindo dentro dela. Por que não disse que estava passando necessidade? Ela não conseguiu responder. O nó na garganta doía como pedra. Ele virou o olhar para a menina e, por um instante, Luciana notou algo nos olhos dele, um vazio, uma ferida antiga, uma memória de dor. Havia algo escondido ali, algo que ela não entendia. Depois que Lia terminou de comer, Marcos pediu que Luciana o encontrasse após o expediente. E foi naquele encontro que Luciana descobriu a verdade por trás da frieza do patrão. Ele tinha perdido a esposa e a filha recém-nascida há cerca de 2 anos. A bebê teria a idade de Lia. Desde então, ele se enterrara no trabalho, incapaz de estar perto de crianças. Lia, sem saber, tinha aberto uma porta que ele mantinha trancada com cadeados de aço. Quando Marcos contou aquilo, Luciana percebeu que algo que começara por desespero estava prestes a virar um laço impossível. Nos dias que se seguiram, ele mandou montar um quarto para Lia na mansão. Brinquedos, cama pequena com dossel, livros infantis, tapetes macios, luz natural. Ele contratou uma babá para cuidar dela enquanto Luciana trabalhava. E pela primeira vez desde que se lembrava, Luciana viu sua filha correr e rir com plenitude. Mas aquele gesto não era apenas bondade, era o início de algo maior, algo que transformaria a vida dos 3. O que Luciana não imaginava era que aquele homem, que parecia gelo, começaria a se aproximar da menina, e também dela. Aos poucos, o patrão que nunca sorria começou a aparecer nos corredores com expressão leve. Passava pelo quarto de Lia, observava a babá brincar com a menina, sentava-se por alguns minutos. Depois, começou a ler histórias para ela. Lia ria. Ele sorria. E Luciana sentia algo nascer no peito, algo que ela temia, algo que parecia perigoso e inevitável ao mesmo tempo. Mas nada acontece sem preço. E o preço daquela mudança estava prestes a ser cobrado, e com juros. A mansão, antes silenciosa e quase mortuária, começou a mudar de som. Antes, os únicos ruídos que se ouvia eram o eco dos passos de Marcos pelos corredores, portas sendo fechadas,
ordens secas e o tilintar de louças servidas com precisão militar. Era uma casa grande, bonita e impecável, mas que não tinha vida. Agora, havia risos. Pequenos risos infantis, espalhados como luz onde antes havia sombra. Lia corria pelo jardim acompanhada por Fernanda, a babá jovem e simpática. E Marcos, discretamente à distância, observava tudo com expressão suave, como quem recorda algo esquecido há muito tempo. Luciana notou as mudanças pouco a pouco. Marcos passou a chegar mais cedo, quase sempre com uma sacola nas mãos. Na primeira vez, trouxe um livro de histórias infantis. Na segunda, uma caixa com lápis de cor e papéis de desenho. Lia corria até ele e o abraçava com confiança, como se aquele homem, antes frio, fosse agora um porto seguro. Luciana via a cena do corredor, fingindo que apenas verificava se Lia não incomodava ninguém. Mas dentro dela algo acontecia, uma mistura de gratidão, ternura e medo. Marcos tinha cruzado uma linha invisível. Ele não estava apenas ajudando por obrigação social, ou tentando compensar a culpa por uma tragédia antiga. Havia algo pessoal ali. Lia tinha se tornado mais do que uma criança que precisava de proteção. Ela se tornará uma lembrança viva da filha que ele perdeu, e de alguma forma, a chance de recomeçar. Uma tarde, Luciana estava limpando os vidros quando ouviu uma voz vindo da biblioteca. Era Marcos, lendo com diferentes entonações, e Lia ria com os olhos brilhando. Luciana parou na porta, observou sem ser percebida, e viu um homem que ninguém naquela casa imaginaria ser capaz de sorrir daquele jeito. Ele fazia vozes engraçadas, dramatizava as falas e a menina batia palminhas encantada. Luciana recuou antes de ser notada, seu coração acelerado. E pela primeira vez em tanto tempo, ela sentiu medo não da miséria, mas de algo mais perigoso, esperança. No entanto, mudanças como aquela nunca passam despercebidas. Dona Marta, a cozinheira, comentou certa manhã, nunca vi esse homem sorrindo nesses corredores. Acho que essa sua menina está fazendo mágica. Luciana tentou rir, mas não conseguiu. Mágica, pensou ela, podia ser bênção ou desastre. Quem viveu com tão pouco aprende que tudo que parece bom demais normalmente traz dor. Mas Marcos parecia determinado a provar o contrário. Ele começava a aparecer na cozinha, conversava um pouco mais com os funcionários, até brincou com o jardineiro sobre flores que Lia gostava. Era como se aquele homem estivesse voltando a habitar o próprio corpo depois de anos vivendo como fantasma. E Luciana sabia que Lia era a razão. Uma noite, quando Luciana ia embora com Lia, já sonolenta nos braços, Marcos a chamou. Ele não usava mais aquele tom rígido, e seus olhos pareciam mais humanos. Luciana, eu queria agradecer. Ela não entendeu. Agradecer, repetiu, insegura. Por trazer Lia aqui. Por me permitir fazer parte da vida dela. Luciana ficou sem chão. Tentou argumentar, dizendo que o favor era dele, que elas não tinham nada a oferecer em troca. Ele apenas respondeu. Vocês me lembraram como é estar vivo. As palavras ficaram pairando no ar. Lia dormia, tranquila, e Luciana sentiu algo dentro dela se mover, como se aquela frase tivesse aberto uma porta que ela jamais teria ousado tocar. Quando Marcos perguntou se elas poderiam voltar no sábado, não para trabalhar, mas para passar o dia juntas, Luciana hesitou. Era perigoso. Tinha medo de confundir coisas, medo de criar esperanças. Ele percebeu o medo no olhar dela e disse: Não sei se sou bom com palavras, mas eu gosto de estar com vocês. Se você quiser, eu gostaria muito que viessem. O sábado chegou. Luciana colocou seu melhor vestido, simples, comprado em brechó, e vestiu Lia com a roupinha amarela que Marcos havia dado. Quando ele abriu a porta, sem terno, usando jeans e camisa branca, parecendo anos mais jovem, Luciana quase perdeu o fôlego. O jardim estava preparado com toalha no gramado, frutas, sanduíches e cupcakes feitos por Dona Marta. Lia correu até Marcos e ele a pegou no colo com naturalidade. Eles passaram o dia brincando, comendo, contando histórias. Lia ria tanto que parecia florescer. Quando o sol começou a se pôr, Lia dormiu sobre a toalha. Luciana e Marcos sentaram lado a lado, observando a menina. Ele respirou fundo e disse: Há muito tempo eu não me sinto assim. Luciana encarou o céu, tingido de laranja e rosa, e respondeu: Eu também. Há muito tempo que eu não me sinto feliz. Quando Marcos tocou a mão dela, com hesitação, Luciana não recuou. Foi um toque silencioso, mas carregado de tudo que nenhum deles conseguia dizer em voz alta. Ali, naquele instante, algo mudou definitivamente. Não era apenas gratidão,
era vínculo. Algo que parecia impossível estava começando a acontecer. Mas a vida nunca permite que algo assim comece sem colocar provas. E as provas viriam, duras e dolorosas. Afinal, amar alguém de um mundo que não é o seu sempre custa caro. No dia seguinte, a mansão já não parecia o mesmo lugar. O jardim onde o piquenique aconteceu ainda carregava marcas do riso de Lia, como se o gramado tivesse absorvido parte daquela alegria rara. Luciana acordou cedo, mas não com o peso habitual. Havia um leve brilho em seus olhos, algo que não ousava chamar de esperança, mas que se parecia muito com isso. Lia acordou perguntando por Marcos, chamando-o do jeito carinhoso que inventara: Marcos, papai? Luciana congelou ao ouvir aquelas palavras. Não sabia se era a gratidão da menina por ter sido vista, ou se era o que ela própria temia admitir. Lia estava enxergando naquele homem o que nunca teve, um pai. Ao chegar na mansão naquele dia, algo estava diferente. Marcos já estava em casa, que era raro. Ele estava no corredor, conversando com Fernanda, perguntando sobre Lia. Quando percebeu Luciana, seu rosto se suavizou. Ele se aproximou, mas com cuidado, como quem se acostuma com algo frágil que tem medo de quebrar. Bom dia, ele disse, e Luciana sentiu aquele cumprimento como algo mais íntimo do que deveria ser. Bom dia, Marcos, ela respondeu, evitando chamá-lo pelo sobrenome, mesmo sabendo que seu coração ainda estava em dúvida sobre isso. Ele pareceu satisfeito. Não era apenas educação, era reconhecimento. Nos dias que se seguiram, Marcos passou a buscar momentos para estar por perto. Lia começou a correr até ele sempre que ouvia seus passos, e ele sempre parava para recebê-la. Era como se aquele homem que caminhara em silêncio por 2 anos tivesse encontrado um destino em passos miúdos que corriam em sua direção. Luciana, por sua vez, tentava manter a distância emocional que achava necessária. Era como caminhar sobre gelo fino, cada sorriso dele a puxava para perto demais, cada olhar a fazia lembrar que eles vinham de mundos opostos. E mundos opostos não se misturam sem desastres. Mas o mais perigoso era que Marcos parecia não acreditar mais nessa diferença. Ele se mostrava presente, acessível, humano. De repente, deixou de ser o patrão para se tornar alguém que a fazia sentir vista. Uma tarde, enquanto Lia desenhava sentada no chão da biblioteca, Luciana observava de longe enquanto Marcos se abaixava para ver o desenho. Eram rabiscos coloridos, 3 figuras de mãos dadas, uma pequena, uma média e outra alta. Lia apontou e explicou com orgulho infantil. Eu, mamãe e você. Marcos demorou um segundo para responder. O desenho ficou nas mãos dele, como se fosse um espelho onde enxergasse tudo que perdeu e tudo que desejava ter novamente. Posso ficar com ele? Perguntou, e os olhos da criança brilharam. Fiz para você. Ele saiu da biblioteca e pregou o desenho na parede do próprio escritório, entre diplomas e certificações. Para quem visse de fora, era só uma folha de papel infantil. Para Luciana, era mais perigoso do que qualquer documento oficial. Era prova de que havia um lugar sendo criado para elas ali. Mas como tudo que floresce sem permissão, alguém precisava aparecer para arrancar pela raiz. No domingo seguinte, enquanto Luciana ajudava Marcos e Lia a preparar lanches no jardim, uma Mercedes preta atravessou a garagem. Luciana sentiu um frio correr pela espinha quando viu quem saiu do carro. Uma mulher de postura rígida, expressão impecavelmente controlada e olhar cortante. Helena Almeida, mãe de Marcos, matriarca de uma linhagem onde emoções eram fraquezas e aparências eram leis. Ela parou diante da cena, mesa posta, criança no colo de Marcos, Luciana ao lado, e seu rosto se contraiu. Eu não sabia que você tinha companhia, ela disse, mas a frase não carregava surpresa, carregava reprovação. Marcos ficou tenso. Luciana se levantou instintivamente. Eu sou Luciana, senhora. Trabalho aqui. Faxineira? Helena repetiu como se a palavra fosse sujeira. E essa criança? Minha filha, Lia. Helena observou Lia com frieza calculada. A menina sorriu inocentemente, sem saber que estava diante de alguém que se recusaria a aceitar sua existência naquele espaço. E por que uma faxineira está tomando café com meu filho? Marcos interveio imediatamente. Mãe, Luciana e Lia são minhas convidadas. Luciana queria desaparecer. Sabia que aquele mundo não era o dela, e ali estava a prova viva, elegante, rica e afiada como faca. Helena pediu para falar com Marcos em particular. Eles entraram, enquanto conversavam na biblioteca, Luciana começou a recolher as coisas apressadamente. Lia protestou, mas ela só dizia vamos. Mesmo sem ouvir a conversa,
Luciana sabia exatamente o conteúdo dela. Ela sentiu como se o chão tivesse cedido. Aquele choque não era contra ela, era contra o que ela representava. Uma mãe solteira, pobre, com uma filha. Alguém que a mãe de Marcos jamais aceitaria que se aproximasse do filho dela. Quando Marcos saiu da biblioteca, a mesa estava vazia. Luciana havia ido embora sem se despedir. Naquela noite, ele enviou mensagens. Ligou. Esperou. Mas Luciana não atendeu. O que começou com fome e necessidade estava se tornando algo perigoso, e ninguém conhecia esse perigo melhor do que alguém que já teve tudo arrancado antes. Seu coração sabia que correr era proteção, mesmo que doesse. Mas Marcos não era homem de desistir. E ele não estava pronto para perder de novo. Luciana voltou para casa naquela noite com Lia dormindo no colo e uma sensação amarga queimando no peito. Enquanto fechava a porta de madeira do quartinho, sentiu que algo quebrara. Algo que nem sequer teve tempo de florescer direito. Lia, cansada da longa tarde, adormeceu rapidamente, mas Luciana não conseguiu fechar os olhos. A voz fria de Helena, as insinuações venenosas, o olhar que a despia e a classificava como alguém que estava onde não devia. Tudo isso ecoava como um julgamento silencioso que ela sentia desde sempre. Deitada ao lado da filha, Luciana revivia cada detalhe dos momentos na mansão. O sorriso de Marcos ao ver Lia correr. O toque hesitante de sua mão quando ele agradeceu por ela estar ali. A maneira como os olhos dele suavizavam quando olhavam para Lia. Tudo isso havia sido real. Mas o real, às vezes, é o que mais machuca. Porque quando se tem tão pouco, até um pouco demais pode se tornar uma ameaça. Ela pensou em fugir daquele sentimento antes que ele a destruísse. Pensou no ex-marido que desapareceu quando ela mais precisou. Pensou na fome. Pensou nos olhares que sempre diziam que ela e sua filha eram um erro social, um estorvo. Talvez Helena só tivesse dito em voz alta aquilo que o mundo sempre insinuara, que ela não pertencia a lugar nenhum onde houvesse luz. O celular vibrou na madrugada. Era Marcos. Por favor, fale comigo. Luciana leu, mas não respondeu. Seu coração apertou. Você foi embora sem me dar chance de explicar. Minha mãe não entende, mas eu quero você aqui. Me deixe falar com você. Ela apertou os olhos, deixou o telefone tremer na mão. O que ela temia não era Marcos, era ter esperança nele. Porque se ele desistisse algum dia, o impacto seria devastador demais. Na manhã seguinte, Luciana não foi à mansão. Nem na terça. Nem na quarta. Ela mandou uma mensagem curta para a agência de limpeza. Peço demissão. Motivos pessoais. Aquela decisão parecia um golpe contra si mesma. Lia perguntava por Marcos todos os dias. Cadê papai Marcos? E Luciana sentia o coração quebrar mais um pedaço sempre que respondia, ele está ocupado, meu amor. Conseguiu um emprego em um supermercado, trabalhando no caixa. O salário era menor. O cansaço era maior. Mas pelo menos havia distância emocional, aparentemente. Marcos, por sua vez, transformou a mansão novamente em um mausoléu. O quarto de Lia permanecia montado, intacto, como um altar do que poderia ter sido. Fernanda, a babá, foi dispensada por falta de criança. Dona Marta suspirava toda vez que via comida infantil que agora estragava porque não havia quem a comesse. Até o jardineiro notou a mudança. Ele está pior do que antes, murmurou um dia. Ela e a menina fizeram ele viver outra vez. Marcos tentava trabalhar. Tentava viver. Mas Cold. Ele mandou mensagens, ligou, procurou o endereço, mas Luciana tinha sumido como se nunca tivesse existido. Mudará o número, mudará de cortiço, mudará tudo. Ele começou a perder peso. A casa ficou silenciosa e uma tristeza densa pairava pelos corredores. Mas ninguém naquela casa tinha coragem de dizer uma palavra, porque sabiam que aquela pequena menina e sua mãe haviam sido o único sopro de vida que ele tivera em anos. Helena notou a mudança no filho. Notou as olheiras, a forma como ele evitava jantares da família, a maneira como olhava para a porta como se esperasse alguém entrar. Ela comentou com Carolina, sua filha. Ele está sofrendo por causa daquela mulher. Ele não sorria antes dela, Carolina respondeu, alvorada pela vulnerabilidade do irmão. Talvez você esteja errada sobre ela. Helena não respondeu. Mas o destino é irônico. Foi Helena quem involuntariamente deu a Marcos a pista que ele precisava. Certa tarde, ela voltou do salão de beleza e mencionou casualmente. Vi aquela mulher no supermercado do bairro Laranjeiras. Estava no caixa. Parecia cansada.
Marcos levantou a cabeça como se tivesse levado um choque. Helena percebeu tarde demais. Que supermercado? Aquele na avenida principal. Por quê? Mas ele já estava pegando as chaves. Helena o chamou. Não vá fazer cena. Isso é indigno. Ele parou na porta apenas para responder. Indigno é eu ter deixado ela ir. Aquela frase deixou Helena sem resposta. Marcos dirigiu como se sua vida dependesse daquilo. E, em certo sentido, dependia. Quando chegou ao supermercado, quase 7:30 da noite, entrou e procurou. E então a viu. Luciana estava no caixa, passando produtos, cabelo preso num coque desfeito, uniforme vermelho grande demais. Olheiras profundas, postura cansada. Lia estava sentada num banquinho ao lado, desenhando com um lápis quebrado. Mesmo ali, mesmo naquela cena tão simples, Marcos percebeu que aquela menina ainda era o pequeno raio de luz que salvou a vida dele. Ele entrou na fila. Luciana não o viu até que levantou os olhos, e congelou. Marcos, ela sussurrou. Oi, ele respondeu, a voz embargada. Senti sua falta. As pessoas atrás começaram a murmurar, impacientes. Luciana passou os produtos com a mão trêmula. R$ 23,50, ela disse, tentando desaparecer atrás da rotina automática. Ele pagou, mas não saiu. Precisamos conversar. Luciana olhou para os lados, com vergonha e medo. Meu turno termina em 1 hora. Eu vou esperar. E ele esperou. Sentou-se em um banco do lado de fora, por 60 minutos que pareceram eternidades. Quando Luciana saiu, Lia correu até ele. Marcos, papai. Ele a abraçou com força, lágrimas estremecendo. Luciana observou, partida. Eles foram ao parque ao lado. Lia correu para o balanço e Marcos olhou para Luciana. Por que você fugiu? Porque o amor dói para quem nunca foi amado com segurança. Ela respondeu com a verdade mais difícil que carregava. Porque sua mãe está certa. Nós não somos do seu mundo. Eu te amo, Marcos, e é por isso que eu fui. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Se o único jeito de eu destruir minha vida é sem você nela, então eu já perdi tudo. Ele segurou seu rosto entre as mãos. O beijo veio lento, intenso, cheio de medo e rendição. E naquele momento, o que começou com fome se transformou em algo que nenhum dos dois podia mais negar. Depois daquele beijo no parque, nada voltou a ser igual. Luciana sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas pela primeira vez não foi por medo, foi porque algo mais forte do que ela a puxava para um lugar novo, desconhecido, perigoso e bonito. Marcos segurou sua mão enquanto Lia brincava, como se tivesse medo que ela escapasse de novo. E talvez ele tivesse razão, porque Luciana ainda carregava o hábito de fugir quando a vida parecia boa demais. Eles conversaram longamente naquela noite, sentados num banco de madeira sob o poste fraco de luz. Marco confessou que se sentiu morto por dentro desde a perda da esposa e da filha. Não era uma metáfora, era um estado contínuo, como viver dentro de um corpo vazio. O trabalho foi sua fuga, sua punição e sua prisão. Ele falou com voz baixa, sem vergonha de chorar, de expor rachaduras que sempre esconderam. Luciana escutou cada palavra com lágrimas silenciosas. Nesse instante ela percebeu, Marcos não era apenas um homem rico com poder, mas alguém devastado por dentro, alguém que amava com tanta intensidade a pequena Lia porque ela o lembrava da criança que ele perdeu e da família que nunca teve. Quando ela admitiu que o amava, a própria voz soou como um eco distante, carregado de medo e rendição. Ele fechou os olhos como se aquela frase fosse uma chave que destravava algo preso há muito tempo. Voltaram juntos para o cortiço. Marcos insistiu em levá-la de carro e descer com elas até o portão. Lia dormia nas costas de Luciana. Quando se despediram, ele segurou as mãos dela e disse: Voltem para casa comigo amanhã. Luciana hesitou. A palavra casa ecoou errado em lugares onde nunca houve lar. Mas Lia acordou e murmurou: Papai, vamos, e isso arrancou o último fio de resistência. No dia seguinte, Luciana voltou à mansão, não como funcionária, mas como alguém que carregava uma nova identidade, ainda indefinida, ainda clandestina, ainda frágil. Marcos esperou no portão. Lia correu até ele, que a levantou no ar com um sorriso. Luciana ficou parada por um instante, observando, e sentiu algo quebrar dentro dela. No interior da casa, Marcos chamou Fernanda de volta, a babá, dizendo que agora Lia ficaria ali novamente. Fernanda sorriu ao ver a menina, mas seus olhos correram para Luciana, reconhecendo algo diferente.
Luciana sentiu vergonha da própria felicidade. Marcos foi até a biblioteca, abriu o armário e tirou uma caixa. Dentro dela havia um envelope. Quero lhe oferecer isto, ele disse. Luciana abriu e viu a inscrição de matrícula numa faculdade de enfermagem. Por um segundo ela não conseguiu respirar. Você me disse que queria estudar isso um dia. Marcos, eu não posso, ela começou, mas ele interrompeu com uma firmeza doce. Você pode. E você vai. Ela abraçou o documento como se fosse alimento raro. As lágrimas transbordaram, não de dor, mas de algo ainda mais frágil, possibilidade. A partir dali, os dias se tornaram rotina improvável. Marcos trabalhava pela manhã enquanto Luciana ia às aulas. Fernanda cuidava de Lia com dedicação e carinho. À tarde, Luciana fazia estágio num pequeno projeto social que Marcos ajudara a financiar. À noite, jantavam juntos, às vezes com Lia no colo dele, outras vezes correndo pelo corredor. A casa ganhará som de vida, conversas, risos, pequenos dramas infantis. Mas cada sorriso vinha com um sussurro de medo. Ela sabia que aquele conto de fadas improvisado seria posto à prova. Helena telefonava. Carolina, irmã de Marcos, visitava com curiosidade. O mundo observava pelas janelas da elite, onde gente como Luciana só entrava para servir, não para existir. Mas Marcos não parecia disposto a se esconder. Uma noite, sentados na varanda com xícaras de chá, ele segurou as mãos dela. Eu quero que você fique. Não como funcionária. Não como hóspede. Como alguém que pertence aqui. Luciana engoliu seco. Não sabia como responder. Pertencer era uma palavra perigosa para quem nunca teve onde enraizar o coração. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de que seu mundo me engula. Medo de que as pessoas te façam acreditar que eu sou um erro. Medo de perder tudo de novo. Marcos apertou as mãos dela, com uma segurança que não vinha de arrogância, mas de quem já esteve no fundo do poço e entende o preço do abandono. Luciana, ele disse, não existe mundo meu e mundo seu. Existe o nosso. E se alguém tentar se meter, vai ter que lidar comigo primeiro. Ela chorou, mas não com o desespero de antes. Era um choro de quem começa a acreditar que talvez mereça ser amada. E assim, pela primeira vez, a porta da biblioteca se abriu para outro fim. Marcos convidou Luciana para sentar com ele no sofá. Lia dormia no tapete, com o ursinho no peito. Ele colocou música suave, conversaram até tarde, sobre seus medos, sua infância, seu sonho interrompido de ser enfermeira. Ele prometeu que faria de tudo para que ela se formasse, para que Lia tivesse o futuro que a mãe nunca teve. Quando Luciana adormeceu ali, encostada no ombro dele, Marcos percebeu que aquele simples ato, era tudo que ele sempre buscou durante anos de excesso material. Uma felicidade sem preço, silenciosa, real. Mas felicidade demais atrai sombra. E Helena, com sua postura impecável e sua língua afiada, não tinha terminado. Ela acreditava que aquilo era uma mancha na família. E ninguém estava preparado para o que ela faria para tentar arrancar Luciana e Lia daquele lugar. O amor que nascia tinha poder, mas também tinha inimigos. O amanhecer na mansão parecia diferente naquela semana. O sol entrava pelas janelas com mais suavidade, como se até ele tivesse percebido que aquela casa antes fria agora respirava outra atmosfera. Lia corria pelos corredores com sapatinhos barulhentos, fazendo Fernanda rir e os funcionários trocarem olhares que misturavam surpresa e ternura. Marcos aparecia na cozinha, pegava café com as próprias mãos, algo impensável meses antes, e cumprimentava todos pelo nome. Era como observar uma casa aprendendo a viver. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa mudança. Na quinta-feira, logo após o almoço, o portão eletrônico anunciou uma visita inesperada. O motorista abriu, antes que alguém tivesse tempo de reagir, Helena entrou com sua postura rígida, a bolsa elegante e um olhar que já era sentença. Marcos estava no escritório quando ela chegou. Luciana estava na sala de leitura com Lia, ajudando a menina a montar um quebra-cabeça. Fernanda, que reconheceu a expressão da visitante, ficou inquieta. As paredes pareciam sentir o clima de alerta antes mesmo das palavras surgirem. Quando Marcos entrou na sala de estar, encontrou a mãe de pé, braços cruzados, como se fosse dona do espaço, o que, de certa forma, ela acreditava ser. Marcos, ela começou, precisamos conversar. A voz dele estava firme, mas cansada, se for sobre Luciana, já conversamos. Você pensa que conversamos, Helena corrigiu, mas você não ouviu. Luciana, do corredor, ouviu a menção ao seu nome. Instintivamente apertou Lia,
mas ficou imóvel. Fugir significava repetir erros. Ficar significava enfrentar verdades. Você está cometendo um erro, Helena disse, sentando sem permissão. E desta vez, talvez irreversível. Marcos respirou fundo. Ele já esperava isso. Mas Helena não estava ali para mera insistência materna. Ela veio armada. Eu fui ao seu conselho administrativo, ela revelou. Marcos empalideceu. Você fez o quê? A empresa é um patrimônio familiar. Tenho responsabilidade. Não posso permitir que sua vida pessoal, essa ligação inadequada com uma funcionária, prejudique tudo o que construímos. O silêncio caiu pesado. Luciana, ainda escondida, sentiu as pernas tremerem. Lia puxava seu braço, curiosa com o tom elevado das vozes. Você falou com o conselho sobre Luciana? Marcos perguntou, indignado. Eu falei sobre você, Helena corrigiu com calma cruel. Sobre sua instabilidade emocional, sobre suas decisões impulsivas. Eles acham que você precisa sair temporariamente da presidência até provar que está equilibrado. Marcos sentiu algo quebrar, não apenas orgulho, mas o chão sob seus pés. Você quer me tirar da empresa porque eu encontrei felicidade? Quero proteger você de si mesmo, Helena respondeu. E proteger nossa reputação. Luciana levou a mão à boca, sufocando o choro. Fernanda, que aparecerá discretamente no corredor, a segurou pelo ombro, silenciosamente solidária. Você destruiu anos da minha vida por medo do que as pessoas pensam, Marcos disse, numa voz mais baixa e perigosa. E agora quer destruir o que finalmente me trouxe paz. Isso não é paz, Helena sussurrou, é carência travestida de amor. O golpe foi preciso. Doeu em Marcos. Doeu mais ainda em Luciana. Marcos respirou fundo, a voz mais suave do que esperava. Mãe, pela primeira vez desde que Amanda morreu, eu vivo. Você não percebe? Luciana e Lia me devolveram algo que você nunca soube oferecer, afeto. Helena piscou como se tivesse sido atingida. Seu controle vacilou, mas só por um segundo. Se você escolher essa mulher, ela avisou, levantando-se, perderá mais do que imagina. Então talvez eu esteja pronto para perder, Marcos respondeu. Quando Helena saiu, o silêncio ficou como um fantasma. Lia correu até Marcos sem entender nada, e ele a pegou no colo, abraçando-a como se precisasse sobreviver agarrado àquele pequeno corpo. Luciana apareceu devagar, sentindo o peso da culpa sobre os ombros. Isso é culpa minha, ela disse. Não, Marcos respondeu rapidamente, aproximando-se. Isso é culpa de quem nunca aprendeu a amar sem controlar. Mas Luciana não se convenceu. As palavras de Helena ecoavam como veneno. Ela é pobre. Ela não tem nada. Ela vai arruinar sua vida. Marcos percebeu o medo crescer nela e segurou seu rosto. Escute, ele disse, eu enfrentei coisa demais para perder agora. Eu já enterrei minha família uma vez. Não vou perder outra. Luciana desabou no ombro dele, chorando. Ele deixou, não como salvador, mas como alguém que finalmente podia chorar junto. Ao longo das semanas seguintes, Marcos começou a enfrentar a guerra silenciosa dentro da empresa. Reuniões tensas, olhares desconfiados, conselhos questionando sua liderança. Era desgastante. Mas todas as noites ele voltava para casa, sentava com Luciana na varanda e contava o que acontecia. Não escondia nada. Ele queria que ela soubesse o preço, e que escolhesse ficar mesmo assim. Luciana vivia uma batalha própria. Entre estudar, cuidar de Lia e administrar o novo projeto social, ela lutava contra uma dúvida constante. Será que ela era força ou ruína na vida dele? Mas Lia era o elo que segurava tudo. A menina, com seu riso fácil e inocência sem filtros, lembrava todos os dias o motivo de continuarem. E foi Lia, sem saber, quem começou a mudar Helena. Num domingo, a matriarca veio visitar Marcos sem avisar e encontrou Lia brincando perto da fonte. A menina parou ao vê-la, sem saber quem era, sorriu. O seu colar parece estrela. Quer desenhar comigo? Helena congelou. Aquela criança não tinha medo dela. Não pediu nada. Apenas ofereceu. Ela se sentou hesitante, aceitou um giz de cera, por alguns minutos, desenhou com a menina. Quando saiu, estava diferente, não vencida, mas tocada. O conflito não estava resolvido. Mas algo havia sido plantado. E enquanto o mundo julgava, enquanto conselheiros questionavam, enquanto a família observava, dentro da mansão um amor improvável seguia crescendo, frágil, lutado, escandaloso para uns, indispensável para outros. Mas o preço ainda não fora cobrado.
E ele viria. As semanas seguintes foram como caminhar sobre vidro. Marcos acordava e, antes mesmo de tomar café, lia relatórios do conselho administrativo apontando comportamentos de risco, decisões emocionalmente comprometidas e exposição desnecessária à imprensa. A história da faxineira e sua filha já circulava discretamente pelos círculos empresariais, mas ainda não tinha alcançado a mídia. Era apenas uma questão de tempo. Luciana percebia a tensão nos ombros dele, o sorriso cansado, o olhar que tentava esconder frustração. À mesa, lia jornais enquanto Lia comia seu iogurte. No carro, falava ao telefone sobre acionistas. Na biblioteca, tentava manter a aparência normal enquanto revisava documentos. Mas havia sempre algo quebrado em sua expressão, o sentimento de que, pela primeira vez na vida, ele estava lutando contra o próprio nome. Luciana observava aquilo, embora tentasse se convencer de que era apenas insegurança da elite, a culpa corroía. Ela amava Marcos, mas sentia que fazia parte de algo que estava pondo sua vida profissional em chamas. Isso a machucava. E ele percebeu. Um fim de tarde, enquanto Lia dormia no quarto infantil, Marcos encontrou Luciana sentada no jardim, abraçada aos próprios joelhos, olhando para o horizonte como alguém prestes a desaparecer. Você está se afastando, ele disse. Ela não negou. Eu não quero ser a razão pela qual você perde tudo, Luciana murmurou. Não quero ser uma mancha na sua história. Marcos se ajoelhou à frente dela, segurou suas mãos com delicadeza firme. Luciana, eu te dei meu nome porque você não tem ideia do quanto você mudou minha vida. Se eu perder algo, não foi por sua culpa, foi porque descobri que existem coisas mais valiosas que reputação. Ela quis acreditar, mas a ferida plantada por Helena ainda sangrava. E quando essa história chegar à sociedade? Quando as pessoas te chamarem de ridículo por estar com alguém como eu? Você aguenta isso? Ele respirou fundo. Já aguentava antes de te conhecer, quando carregava um sobrenome, mas nenhum amor para justificá-lo. Agora pelo menos eu sei pelo que estou lutando. O vento varreu o jardim. Luciana fechou os olhos, inspirou, tentou absorver aquele alívio. Mas o mundo raramente permite que certezas durem muito tempo. No sábado seguinte, Marcos decidiu algo ousado. Levou Luciana e Lia para um evento do ramo hoteleiro, um coquetel formal. A notícia se espalhou rápido, ele chegaria acompanhado. A imprensa, farejando novidade, estava lá. Luciana estava nervosa. Usava um vestido simples, porém elegante, presente de Marcos. Seus cabelos estavam presos, a maquiagem discreta. Lia ficou com Fernanda, segurando um ursinho que Marcos oferecerá antes de sair. O salão estava cheio de empresários, investidores e familiares influentes. Assim que Marcos entrou com Luciana ao lado, todos olharam. Murmúrios voaram pelo espaço como pequenas flechas. Alguns sorrisos falsos surgiram, outros olhares de reprovação explícita. Havia quem cochichasse atrás de taças. Essa é a mulher. Parece coisa de novela. Ele perdeu a cabeça? Marcos apertou a mão dela, ignorando o mundo. Apresentou-a a pessoas importantes com naturalidade. Esta é Luciana. Alguém muito especial. Alguns sorriram cordialmente. Outros se retraíram de vergonha social. Mas o que Luciana mais temia aconteceu quando Helena entrou, impecável, imponente, e a viu. Os olhos da matriarca eram navalhas. Ela caminhou até eles e cumprimentou Marcos com um beijo frio na bochecha. Depois, olhou para Luciana como se analisasse defeito de joia. Veio ao lugar certo, Helena disse baixo, mas na posição errada. Marcos cortou imediatamente. Mãe, respeito. Helena apenas arqueou a sobrancelha e seguiu para outro círculo social, estratégico o bastante para ser vista, distante o bastante para desaprovar. Luciana queria ir embora dali. Queria desaparecer. Mas Marcos ficou ao lado dela, conversou, puxou o assunto, fez questão de incluí-la. Aos poucos, algumas pessoas começaram a perceber que havia algo real ali. Qualquer um que olhasse atentamente via isso. Marcos não estava com Luciana para escândalo ou rebeldia, ele simplesmente a amava. Mas o preço veio rápido. Uma publicação digital começou a circular naquela mesma noite. Bilionário Marcos Almeida exibe romance com ex-faxineira, mãe solo, após crise emocional. A manchete caiu como bomba. Comentários cruéis invadiram redes sociais. Acusações de interesse, oportunismo, manipulação emocional. Quando voltaram para casa e Marcos viu as notícias, seu maxilar endureceu. Eles não conhecem você, ele disse, mas eu conheço. Luciana, porém, estava em silêncio.
Lia dormia já no quarto. Luciana subiu, beijou a testa da filha e ficou observando a pequena, pensando se tinha feito a escolha certa ao retornar para aquela casa. Naquela noite, no corredor, ela chorou baixinho, não de arrependimento, mas de medo. Marcos encontrou-a minutos depois, enxugou suas lágrimas com cuidado. Eu lutei contra uma empresa inteira para ficar com você, ele disse, não vou perder agora porque meia dúzia de estranhos está gritando. Ela encostou a cabeça no peito dele. Eu preciso ser forte por você, Luciana disse, porque você tem sido forte por nós. Ele sorriu pequeno. Então sejamos fortes juntos. Nesse momento, Luciana percebeu algo que não tinha percebido antes. Marcos não precisava de uma mulher perfeita. Precisava de alguém que também lutasse por ele, como ele lutava por ela. Mas mal sabiam eles que aquilo ainda era só o começo. O amor que floresceu ali precisava enfrentar mais do que olhares, manchetes e julgamentos. Havia uma batalha silenciosa em curso, dentro da própria família. Uma batalha que revelaria lados sombrios, culminando numa escolha definitiva: preservar poder ou proteger afeto. E essa escolha chegaria mais cedo do que todos imaginavam. Os dias após o evento foram mais duros do que qualquer um imaginava. A notícia se espalhou com velocidade impressionante. Jornais de negócios comentavam, colunas sociais ironizavam, colunistas sensacionalistas faziam análise sobre o suposto surto afetivo de Marcos Almeida. Palavras como impulsivo, instável, fracassado emocional começaram a circular. Dentro da empresa, o clima piorou. Alguns investidores ameaçaram retirar capital. Conselheiros questionavam suas decisões públicas. Reuniões se tornaram arenas silenciosas. Onde antes havia respeito automático, agora existia dúvida. Marcos sentia nos olhares o julgamento, não pelo trabalho que fazia, mas pela vida que escolheu viver. Uma tarde, ele chegou mais cedo à mansão e encontrou Luciana na varanda, aguardando com algo no colo, um envelope. Marcos, ela começou, tentando manter a voz firme, chegou uma carta para você. Do conselho. Ele abriu sem dizer nada. A mensagem era curta, objetiva e cruel. Comunicamos que, por decisão unânime, sua presidência será suspensa temporariamente até que sua conduta pessoal seja esclarecida e a imagem da empresa estabilizada. Não havia assinatura de Helena, mas seu toque estava ali, invisível e frio. Marcos respirou fundo, dobrou o papel com controle rígido e olhou para Luciana. Havia dor, sim, mas também algo inesperado, alívio. Pelo menos agora sei onde estão os inimigos, ele disse. Luciana não sabia se deveria abraçá-lo ou pedir desculpas. Tudo nela dizia que era culpa sua, mesmo que ele negasse. Nessa noite, depois de colocar Lia para dormir, Luciana desceu para a sala. Marcos estava sentado no sofá, com o uísque intocado, olhando para o nada. Ela se sentou ao lado dele. Eu posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Se eu fosse embora agora, ela disse num fio de voz, você recuperaria sua vida? Ele se virou lentamente. Você acha que minha vida é só isso? Um escritório, um título e jantares frios que não significam nada. Ela engoliu em seco. É o que você construiu. É o que me restou, ele corrigiu. Até você chegar. Luciana respirou fundo. Eu sou seu recomeço ou seu problema? Você é a resposta. Ela quase rompeu em choro, mas antes que pudesse falar, Marcos segurou seu rosto com as duas mãos. Luciana, se você for embora agora, eu perco o pouco que ainda faz sentido. Ela fechou os olhos. Era bonito ouvi-lo dizer isso, mas terrivelmente pesado também. Mas no dia seguinte, algo aconteceu que mudaria tudo. Luciana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Helena. Mocinha, começou a voz fria, eu preciso de uma conversa com você. Sozinha. Luciana sentiu o estômago gelar. Eu não tenho nada para conversar com a senhora. Tem sim. Sobre o futuro do meu filho. E principalmente da sua filha. A ameaça implícita estava lá. Luciana aceitou encontrar Helena no café do clube que ela frequentava. Quando chegou, Helena já estava sentada, postura impecável, olhar clínico. Vamos direto ao ponto, Helena começou, você ama meu filho? Sim. Muito. Eu acredito nisso. E exatamente por isso você vai deixá-lo. Luciana ficou sem reação. Helena continuou. Ele está destruindo anos de reputação, negócios e estabilidade por causa de você. Não por causa do amor, por culpa. Você é a projeção da filha que ele perdeu. Sua filha é a lembrança viva do que ele não pôde ter. Ele não a ama porque ela é Lia,
mas porque ele a vê como a filha que perdeu. Luciana sentiu o chão balançar. Você não entende nada do que temos. Entendo mais do que você imagina. Helena inclinou-se para a frente, cruelmente calma. Você acha que Marcos está feliz agora? Espere até ele perder o controle da empresa que construiu. Espere até perceber que tudo desmoronou porque ele decidiu salvar uma mulher que escondia a filha num porão. A culpa dele vai virar ressentimento, e você será o alvo. Luciana tentou responder, mas as palavras não saíram. Eu estou lhe dando uma saída digna, Helena terminou. Se quer salvá-lo, vá embora. Agora. Luciana saiu daquele café com passos vacilantes. Cada palavra de Helena girava em sua mente como lâminas. Quando voltou para a mansão, Marcos não estava. Lia correu para seus braços, mas Luciana tinha um torpor no olhar. Pegou a filha no colo e caminhou até o quarto infantil. Sentou-se com Lia adormecida no colo e chorou em silêncio. Horas depois, Marcos encontrou o quarto vazio. O ursinho de Lia estava na cama, mas elas não estavam mais lá. Sobre a mesa havia um bilhete. Marcos, eu te amo. Mas não quero ser a razão da sua ruína. Não vou deixar que você me odeie um dia. Obrigada por tudo. Luciana. Marcos sentiu o bilhete rasgar algo dentro dele. Ele saiu correndo para a garagem, ligou o carro e procurou por Luciana nas ruas próximas, nos lugares onde ela costumava ir, mas não encontrou nada. Ela desapareceu. Aquela casa silenciosa que antes tinha se transformado em lar, voltou a ser o mausoléu de antes. Mas desta vez, Marcos não era vazio, ele estava em dor. Luciana achava que estava salvando ele. Mas, na verdade, o estava destruindo. E nenhum dos dois sabia ainda que o destino preparava um reencontro, não por romance, mas por necessidade urgente. Lia adoeceria. E isso mudaria tudo. Luciana passou as primeiras noites longe da mansão em um quarto ainda menor do que o antigo cortiço. Um colchão fino no chão, paredes úmidas e uma janela que mal fechava. Mas o que mais a sufocava não era o frio, era a ausência. Lia perguntava por Marcos todos os dias, com aquele jeitinho que rasgava qualquer resistência materna. Cadê o papai Marcos? Luciana inventava respostas frágeis, ele está trabalhando, a gente vai ver ele depois. Mas Lia era inteligente demais para acreditar sempre. Numa madrugada, enquanto a mãe fingia dormir, a menina sussurrou. Ele foi embora porque eu fiz algo errado? Luciana abraçou a filha com tanta força que parecia querer fundi-las num único corpo, como se isso pudesse apagar a culpa. Não, meu amor. Ninguém foi embora por sua causa. A mamãe que fez escolhas difíceis. Mas a verdade era outra. Ela tinha fugido porque acreditava que estava salvando Marcos, quando, no fundo, estava tentando salvar a si mesma do medo de perder o que nunca imaginou poder ter. 3 semanas se passaram. Luciana encontrou emprego em um pequeno supermercado, de novo operando caixa, de novo invisível. Lia ficava sentada num banquinho ao lado, desenhando num caderno enquanto esperava a mãe. Clientes olhavam com pena, outros com indiferença. A vida parecia repetir os padrões que Luciana lutou tanto para quebrar. Foi numa manhã de chuva fina que tudo começou a mudar. Lia estava pálida naquele dia, mais do que o normal. Luciana notou que a filha estava quieta demais, sem apetite, cansada. A menina pediu para deitar no chão atrás do caixa. Tá tudo girando, Lia murmurou. Luciana a pegou no colo. A menina estava quente, quente demais. Febre alta. A respiração estava rápida e o corpo molhado de suor. O que foi, meu amor? Luciana sussurrou, tentando manter a calma. Mas Lia não respondeu, desmaiou nos braços dela. Luciana entrou em pânico. Correu ao gerente pedindo para sair. Ele olhou com desconfiança, mas não teve escolha. Um cliente ajudou a chamar um táxi. Luciana tremia enquanto segurava o corpo mole da filha, beijando sua testa. Fica comigo. Por favor, não me deixa. O hospital público estava lotado. A triagem destacou o estado da menina como grave. Luciana teve que preencher formulários, responder perguntas enquanto mal conseguia respirar. O médico suspeitou de agravamento da anemia, possivelmente crises associadas à infecção. Lia foi colocada numa sala de observação. A enfermeira cravou uma agulha no braço minúsculo para colocar soro e colher exames. Luciana segurou a mão dela, sentindo a culpa sufocar seu peito. Lia abriu os olhos um pouco, sussurrou. Mamãe, chamam Marcos. Luciana fechou os olhos com força. Ele não está com a gente, meu amor. Mas ele vem, Lia respondeu,
com uma fé que partiu o coração da mãe. Luciana se levantou, saiu até o pátio do hospital e finalmente fez o que jurou não fazer. Pegou o celular e digitou a mensagem que guardou tanto tempo. Lia está no hospital. Desmaiou. Estou com medo. Mal clicou em enviar, o celular vibrou quase instantaneamente. Ligação de Marcos. Qual hospital? Estou indo agora. A voz dele estava cortada, como alguém que sentiu o chão abrir. 20 minutos depois, Marcos entrou pelas portas do pronto-socorro como um homem que não respirava há dias. O porteiro tentou barrá-lo, mas a postura dele, a urgência nos olhos, fizeram o funcionário recuar sem argumento. Ele vasculhou o corredor até encontrar Luciana sentada no chão, abraçada às pernas. Ela levantou, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a envolveu num abraço que misturava raiva, alívio e dor. Por que você foi embora daquele jeito? Ele sussurrou, sem força para gritar. Porque eu achei que estava te salvando. Você me destruiu, ele respondeu, afastando-se para olhar nos olhos dela. Mas agora não importa. Onde está ela? Luciana o levou até a sala de observação. Marcos entrou e ali estava Lia, pequena, frágil, um acesso no braço, respiração irregular. A menina abriu os olhos devagar. Marcos, papai. Ele desabou ao lado dela, pegou sua mão com uma delicadeza que parecia oração. Eu estou aqui, princesa. Nunca mais vou deixar você sozinha. Enquanto Marcos conversava com os médicos, ligava para especialistas, acionava recursos, Luciana ficou parada observando. Ele se movia entre médicos como alguém que tinha poder, mas a cada olhar para Lia, ele voltava a ser apenas um pai em desespero. Horas depois, Marcos saiu do consultório com notícias. Eles vão estabilizar com transfusão e remédios. Ela vai ficar internada. Luciana desabou numa cadeira, chorando em silêncio. Marcos se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos. Você ia enfrentar isso sozinha? Por quê? Porque achei que era melhor para você, ela murmurou. Melhor? Ele apertou as mãos dela. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi você. E eu deixei você acreditar que era um problema. Luciana olhou pela janela do hospital, carros passando, faróis borrados pela chuva, e finalmente entendeu algo: amor não se protege fugindo. Amor se protege ficando. Marcos respirou fundo. Vocês vêm comigo quando ela tiver alta. Acabou fugir. Acabou esconder. Acabou deixar que minha mãe ou qualquer um decida nosso destino. Luciana quis responder, mas não conseguiu. Marcos continuou. Você e Lia são minha família. E eu vou lutar com vocês, não por vocês. Agora chega de correr. Lá dentro, na cama pequena, Lia adormeceu com um sorrisinho tranquilo, como se soubesse que algo tinha mudado. Do lado de fora, Marcos e Luciana se deram conta de que estavam diante da encruzilhada final. Ou assumiriam esse amor diante do mundo, ou perderiam a chance de viver aquilo para sempre. E Helena, quando soubesse do que estava acontecendo, não ficaria calada. Mas agora havia algo que ela jamais conseguiu controlar. Marcos não estava mais sozinho. E isso mudaria tudo. Lia permaneceu internada por 4 dias. 4 dias que pareceram meses para Marcos e Luciana. Ele praticamente mudou-se para o hospital. Cancelou reuniões, ignorou ligações corporativas, e ficou sentado ao lado da cama infantil, contando histórias, segurando mãos pequenas e beijando a testa sempre que Lia acordava assustada. Luciana assistia aquilo com um misto de amor profundo e culpa que ainda queimava. O médico explicou que a menina tinha apresentado queda acentuada de hemoglobina, algo esperado, considerando a anemia que já tratavam, mas agravado pelo estresse emocional, alimentação irregular e desgaste físico. Em outras palavras, Lia estava adoecendo não só no corpo, mas na alma. E isso esmagou Luciana. Na terceira noite, enquanto Lia dormia, Luciana saiu para respirar e Marcos a seguiu até o corredor. Luciana, ele disse, você precisa parar de carregar o mundo nas costas sozinha. Ela cruzou os braços, como se quisesse segurar algo dentro de si. Eu tentei fazer o certo. Você fez o pior, ele respondeu com voz ferida, porque decidiu o que era melhor por mim sem me perguntar. Ela olhou para ele, para aquele homem que estava se despedaçando tentando mantê-las inteiras. Eu achei que estava te salvando. Então aprenda isso, Marcos disse, aproximando-se, eu não preciso ser salvo de você. Eu preciso ser salvo com você. Luciana fechou os olhos. Marcos a puxou para um abraço, não de consolo, mas de pacto. Quando Lia finalmente recebeu alta, o médico recomendou repouso, acompanhamento hematológico,
dieta estruturada e ambiente emocional seguro. Marcos respondeu com firmeza. Ela vai ter tudo isso. Eu garanto. Na saída do hospital, ele abriu a porta do carro para Luciana e colocou Lia na cadeirinha com cuidado paterno, aquele olhar orgulhoso e protetor que só alguém que perdeu demais sabe ter. Luciana hesitou antes de entrar. Tem certeza disso? Depois de tudo? Marcos se virou para ela, decidido. Luciana, vocês estão vindo para casa. Minha casa. Nossa casa. Ela entrou, mas o coração ainda tremia. Quando chegaram à mansão, Fernanda correu ao encontro delas, emocionada ao ver Lia bem. Dona Marta enxugou os olhos com o avental. Havia flores no hall de entrada. Marcos tinha mandado preparar o quarto de Lia com novos jogos educativos, travesseiros macios, cortinas claras que deixavam a luz entrar. Luciana se sentiu invadindo um mundo que não era seu, até ver Lia correr sorrindo para o tapete, abraçando o ursinho que Marcos comprará para ela no hospital. Ali, ela entendeu, talvez existisse um lugar para elas ali, sim. Mas, como em tudo naquelas vidas, algo estava prestes a testar essa paz. Helena apareceu no dia seguinte. Ela entrou sem avisar, como sempre fez. O som de seus saltos ecoou no mármore e rasgou o silêncio da mansão. Luciana estava na cozinha ajudando Dona Marta quando ouviu a voz gélida no corredor. Marcos? Ele surgiu da biblioteca, mas desta vez, não recuou. Não avisou que viria, ele disse. Helena não respondeu ao comentário. Apenas olhou ao redor e viu Luciana à distância, e Lia brincando no chão. Sua expressão endureceu. Então é isso, ela disse, você realmente trouxe de volta aquela mulher e sua filha. Marcos ficou ao lado de Luciana, deliberadamente. Eu trouxe minha família. Luciana empalideceu. Helena, por sua vez, riu, um riso curto, seco. Família? Uma faxineira e a filha dela? Marcos deu um passo à frente, voz firme, fria. Não fale assim da mãe da minha filha. O mundo pareceu parar. Luciana sentiu as pernas fraquejarem. Helena ficou estática. Da sua filha, ela repetiu. Sim. Marcos se virou para Luciana. Eu decidi algo enquanto Lia estava no hospital. Vou iniciar o processo de adoção oficial. Ela será minha filha no papel também. Luciana levou a mão à boca. Lia, sem entender a tensão, veio correndo e levantou os braços para Marcos. Papai, pega eu. Ele levantou a menina e segurou-a com um braço, olhando fixamente para a mãe dele. Você pode gostar ou não, aceitar ou não. Mas essa é minha família agora. Helena respirou fundo, tremendo, algo raro nela. Você está realmente disposto a cortar tudo e todos por isso? Se for necessário, Marcos respondeu. Eu fiz isso antes para sobreviver à dor. Faço de novo para viver o amor. A sala ficou pesada. Luciana esperava uma explosão, insultos, ameaças, chantagem. Mas, pela primeira vez desde que a conheciam, Helena pareceu pequena. Ela olhou para Lia, aquela criança de olhos brilhantes e sorriso espontâneo, e seu olhar mudou. Algo suave atravessou o gelo, embora não o quebrasse totalmente. Ela quase morreu, Helena disse, mas para si mesma. Ela poderia ter morrido, Marcos respondeu. E eu não teria estado com ela porque alguém convenceu Luciana de que ela não era digna de mim. Helena baixou os olhos, vencida por uma verdade que nunca admitiria em voz alta. Você vai fazer o que quiser, ela disse. Como sempre fez. E se virou para ir embora. Mas antes de cruzar a porta, ela parou e falou sem olhar para eles. Se essa criança for realmente sua filha, então trate-a como tal. Foi o mais próximo que Helena chegaria de uma bênção. Quando saiu, Marcos respirou fundo e olhou para Luciana. Ela estava chorando silenciosamente, segurando a mão pequena de Lia. Marcos, ela murmurou, isso pode destruir tudo. Ele acariciou seu rosto e respondeu. Ou pode reconstruir. Nos dias que se seguiram, Marcos começou o processo legal de adoção. Advogados entraram em contato. Documentos foram redigidos. A história de Lia, a fome, o abandono pelo pai biológico, a condição médica, fortalecia o caso. E, inesperadamente, Helena enviou uma carta ao juiz. Não era elogiosa, mas dizia algo crucial. Conheci a criança. É bem cuidada, educada e afetuosa. Seu vínculo com meu filho é claro. Não sou contra a adoção. Não era amor, era rendição. Mas para Luciana, foi o sinal de que algo impossível estava acontecendo. O muro entre dois mundos começava a rachar.
Ao final daquele mês, o juiz bateu o martelo. Lia era oficialmente filha de Marcos Almeida. Luciana chorou tanto que mal enxergava. Marcos pegou Lia no colo e chorou com ela, pela filha que perdeu e pela filha que ganhou. Quando desceram as escadas do fórum, Lia olhou para Luciana e disse: "Agora somos família de papel?" Luciana sorriu, com lágrimas. "Somos família de verdade." Mas enquanto a nova vida começava, algo sobrevivia nas sombras, os inimigos corporativos que esperavam Marcos cair. E o ataque final viria de onde ele menos esperava. A notícia da adoção repercutiu mais rápido do que qualquer decisão empresarial de Marcos. Jornais digitais publicaram a foto dele saindo do fórum com Luciana e Lia. Alguns colunistas tentaram transformar aquilo em escândalo sentimental, outros buscaram ângulos sociais, o bilionário que adotou a filha da faxineira. Mas a maioria dos comentários era cruel. Pessoas que nunca viram Luciana falavam dela como se a conhecessem. Chamavam-na de oportunista, calculista, usurpadora. Marcos lia tudo, mas não reagia. Talvez porque não precisava mais provar quem era para ninguém que não estivesse sob aquele teto. A mansão respirava outra atmosfera. Lia corria pelos corredores gritando papai. Luciana estudava as aulas da faculdade com a ajuda de um tutor particular que Marcos contratara, e ele se tornará presença constante, acompanhando consultas médicas, reuniões da fundação, jantares simples à mesa. Mas o mundo do lado de fora não dormia. Numa terça-feira cinzenta, Marcos recebeu um envelope preto do Conselho Administrativo, uma convocação extraordinária, de caráter disciplinar. Luciana viu quando ele leu a carta. Marcos não mostrou reação, apenas dobrando o papel com precisão. "Eles vão tentar me derrubar", ele disse, com uma serenidade assustadora. Luciana sentiu seu peito apertar. "Por causa de nós?" "Por causa do que representamos", ele corrigiu. "Uma ruptura no sistema deles." Na reunião, o salão estava cheio. Helena não compareceu, estrategicamente. Rostos conhecidos encaravam Marcos com sorrisos frios. O presidente interino abriu a sessão. "Marcos, sua conduta recente tem colocado risco financeiro na imagem institucional." Marcos se reclinou. "Imagem ou narrativa que vocês não conseguem controlar?" O homem pigarreou, incomodado. "A discussão é objetiva. Sua vida pessoal causou queda de ações por 3 dias consecutivos. Acionistas exigem estabilidade." "Minhas decisões empresariais continuam rentáveis", Marcos rebateu. "Não é suficiente", disseram. E então veio a revelação, o golpe mais covarde. "Temos documentos apresentados anonimamente", anunciou o presidente interino. Relato sobre possível manipulação emocional envolvendo a criança e favorecimento de Luciana Pereira durante período trabalhista. Marcos levantou-se imediatamente. Quem ousou fazer isso? A acusação era absurda, mas bem construída. Alguém fabricara relatos insinuando que Luciana teria usado a filha deliberadamente para conquistar proteção e benefícios, sugerindo que Marcos estaria influenciado emocionalmente a ponto de comprometer decisões corporativas. "Quero ver esses documentos", ele exigiu. Foram colocados sobre a mesa. Relatórios frios, com linguagem jurídica manipulada. Tudo para pintar Luciana como interesseira. Marcos reconheceu imediatamente alguns trechos, era a linguagem de Helena. Mas não havia assinatura. "Vocês querem me afastar porque não suportam a ideia de eu ser humano", Marcos disse. "Porque meus resultados mostram que ainda sou bom demais no que faço. Então querem me destruir pelo único lugar onde descobriram que sou vulnerável." Marcos, o presidente, respondeu: "Sua vulnerabilidade agora é patrimônio da empresa." Essa frase foi a gota d'água. Marcos tirou a caneta do bolso, assinou um documento vazio e disse: "Estou renunciando à presidência." Murmúrios explodiram. O presidente arregalou os olhos. "Você está abrindo mão do controle?" "Não", Marcos corrigiu, "estou tirando o controle de vocês sobre mim." Ele deixou a sala sem olhar para trás. Quando chegou em casa, Luciana estava no jardim com Lia. Ele caminhou até elas lentamente, um rosto cansado, mas leve, como alguém que largou algemas. Luciana sentiu o ar mudar. "O que houve?" "Eu renunciei." Luciana levou a mão ao rosto. "Você fez isso por nós." "Eu fiz por mim", Marcos disse. "Ou eu seria um rei sem reino, vivendo numa prisão de vidro. Agora posso construir algo novo, de verdade." Luciana o abraçou, mas Marcos ainda tinha mais a dizer. "E quero construir com você." Naquela noite, eles sentaram na biblioteca. Luciana, Lia brincando no tapete,
Marcos abrindo um caderno com ideias. Ele explicou seu plano: montar uma rede de hotéis sociais, hospedagem que financiaria projetos para mães solo e crianças vulneráveis. Luciana seria diretora de programas. Lia seria símbolo do que a empresa representava. Você está louco? Luciana disse, rindo entre lágrimas. Estou apaixonado, ele respondeu. O que é quase a mesma coisa. Mas o próximo capítulo daquela vida exigia algo mais profundo. Eles precisavam se proteger, legal, emocional e socialmente. E precisavam enfrentar Helena pela última vez. Esta seria a batalha final, onde Luciana falaria não como faxineira, mas como mulher que construiu sua própria história. E o momento chegaria mais cedo do que imaginavam. 2 dias depois, Helena apareceu novamente, mas não para destruir. Para pedir algo. E aquilo mudaria todas as peças do tabuleiro. Helena retornou à mansão numa manhã nublada, sem aviso, mas algo estava diferente. Não havia arrogância na postura, nem sobrancelhas erguidas como espada. Ela entrou devagar, passou pelo hall e encontrou Luciana na sala, estudando com papéis espalhados sobre a mesa. Luciana levantou-se, instintivamente em alerta. Dona Helena. A matriarca respirou fundo antes de falar. Eu gostaria de conversar. Só nós duas. A última conversa entre elas tinha sido devastadora. Luciana não confiava na intenção daquela mulher. Mesmo assim, assentiu. Levaram café para a varanda. Helena observou o jardim, onde Lia brincava com Fernanda. Ela está melhor, Helena disse, sem tirar os olhos da criança. Sim. Se recuperou bem, Luciana respondeu. Helena permaneceu em silêncio por tempo incômodo, até finalmente dizer. Luciana, eu fiz coisas terríveis para afastar você. Luciana manteve os olhos nela, sem dar trégua. Eu sei. Helena continuou. Eu achei que estava protegendo meu filho, mas estava tentando protegê-lo do que eu temia: perda, fraqueza, dependência afetiva. Passei a vida acreditando que amor era ameaça. Luciana não respondeu. O pai de Marcos, Helena continuou, era poderoso, mas cruel. Ele me ensinou que afeto era fraqueza e que se eu amasse alguém demais, perderia controle. Quando ele morreu, deixou um império, mas também deixou esse pensamento plantado em mim. E eu o transmiti sem perceber. Luciana respirou fundo. Aquela mulher fria estava se mostrando humana pela primeira vez. Helena olhou para ela, e os olhos, normalmente duros, estavam úmidos. Ver Marcos sofrer por você me fez perceber algo que nunca quis admitir. Ele aprendeu a amar não por mim, mas apesar de mim. Luciana sentiu o silêncio revelar mais do que palavras. Helena baixou o olhar. Eu queria pedir perdão. Luciana apertou os dedos sobre o colo, surpresa. Não porque você precisa disso, Helena acrescentou, mas porque eu preciso. Luciana nunca imaginou ouvir aquilo. Mas antes que pudesse responder, Helena acrescentou. E preciso pedir sua ajuda. Minha ajuda? Marcos renunciou à presidência, mas o grupo está sendo atacado por acionistas externos. Estão tentando comprar controle majoritário da empresa. Se conseguirem, não apenas nossa família perde o legado, como também todos os projetos que Marcos quer criar serão soterrados. Luciana sentiu um frio percorrer a espinha. Por que está me dizendo isso? Helena virou-se para ela com uma sinceridade desarmada. Porque Marcos escuta você. E ele precisa lutar. Luciana ficou imóvel. Se eu pedir a ele, ele vai achar que é manipulação. Mas se você pedir, ele vai ouvir. Luciana olhou para o jardim, onde Lia corria atrás de borboletas. Marcos estava construindo algo que restaurava não apenas vidas, mas dignidade, a dele, a de Luciana, a de Lia, e agora, talvez, até de Helena. Eu não quero que ele volte para aquele mundo, Luciana disse. Ele estava preso lá. Eu sei, Helena assentiu. Mas agora não é para ele. É para proteger o que ele está construindo com você. Se o grupo cair nas mãos erradas, vocês nunca terão paz. Luciana entendeu. Amor não era se esconder, era lutar juntos. Naquela noite, quando Marcos voltou do hospital com relatório sobre a fundação, Luciana o chamou para a varanda. Marcos, precisamos conversar. Ele se sentou, atento. Luciana respirou fundo e falou. Você renunciou para nos proteger. Agora precisa lutar para proteger o mundo que quer construir. Ele franziu o senho. O que aconteceu? Luciana contou sobre a tentativa externa de tomar o controle da empresa, compra agressiva de ações, movimentação hostil no conselho. Marcos ficou em silêncio.
Seus olhos mudaram, não o antigo brilho glacial, mas algo mais profundo, compreensão de responsabilidade. Alguém quer destruir o que eu deixei, ele murmurou. Quer destruir o que você pode criar para outras pessoas, Luciana corrigiu. Marcos olhou para ela, surpreso. Eu achei que você não queria que eu voltasse para esse mundo. Eu não quero que você volte sozinho, ela disse. Mas se lutarmos juntos, pode construir algo maior do que a empresa já foi. Aquele foi o ponto de virada. Marcos levantou-se e puxou Luciana para seus braços. Você não faz ideia do que significa ouvir isso de você. Sei, ela respondeu. Significa que agora somos parceiros. Não salvos e salvadores. Iguais. Na manhã seguinte, Marcos retornou ao conselho, não como presidente implorando espaço, mas como acionista majoritário reivindicando direito. A reunião foi tensa. Ele entrou com documentos de compra estratégica. Helena, numa reviravolta inesperada, entrou minutos depois, e apoiou o filho publicamente. Se meu filho lutar, eu luto com ele, ela declarou. O choque foi imediato. Os que antes tentavam derrubá-lo encontraram resistência onde não esperavam. Ao sair, Marcos não revogou sua renúncia. Em vez disso, propôs algo novo. Quero criar um segundo conselho, social, para supervisionar os projetos da fundação. E Luciana será diretora dele. A proposta foi revolucionária. Houve protestos, discordância, olhares incrédulos, mas ninguém pôde contestar o direito do acionista principal. Hoje à noite, quando chegou em casa, Marcos encontrou Luciana na biblioteca organizando fichas de mulheres inscritas para apoio da fundação. Lia dormia sobre um tapete, com lápis ainda na mão. Marcos a observou por um tempo antes de dizer: Meu mundo tem espaço para vocês porque vocês agora fazem parte dele. Luciana levantou-se, sorriu, e o abraçou. Helena apareceu no dia seguinte, não para mandar, mas para perguntar: Posso visitar minha neta? Foi um começo. A família que ninguém acreditava que existiria estava se formando, não por sangue, mas por escolha. Mas ainda faltava um momento final, o símbolo de tudo aquilo. O casamento. E ele não seria apenas um evento, seria o anúncio público que marcaria o fim da guerra e o início de um legado. O convite não era ostentoso. Papel simples, letras elegantes e uma frase curta que, por si só, era revolução. Com alegria, Luciana Pereira e Marcos Almeida convidam para celebrar sua união. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais correram para confirmar. Colunistas escreveram editoriais dramáticos. Alguns declararam o casamento como o escândalo do ano. Outros, com mais sutileza, chamaram de uma narrativa impossível. Mas ninguém ignorou. A mansão foi preparada por semanas. Não como palco de luxo exagerado, mas como lar. Crianças atendidas pela fundação foram convidadas, mulheres do projeto social ajudaram na decoração, ex-colegas de Luciana do supermercado apareceram, tímidas e orgulhosas. No dia da cerimônia, o céu estava límpido, um contraste ao caos de emoções que antecederam aquele momento. Lia foi a primeira a se arrumar. Vestido branco leve, coroa de flores pequenas, sapatinhos brilhantes. Quando Luciana a viu, chorou sem vergonha. Você está linda, meu amor. Eu sou a filha da noiva, Lia respondeu com importância infantil. Luciana sorriu. A filha entendia mais do que muitos adultos jamais entenderiam sobre amor e pertencimento. O vestido de Luciana era simples, renda delicada, corte suave, sem exageros. Sua maquiagem dava destaque aos olhos, não à riqueza. E talvez isso fosse o que mais a diferenciava do mundo onde agora entrava. Ela não tentava parecer outra pessoa. Enquanto a preparavam, Helena entrou no quarto. Não pediu permissão, ainda era quem era, mas sua postura era diferente. Posso ver? Luciana respirou fundo e assentiu. Helena observou com um misto de nostalgia e respeito. Você está muito bonita. Luciana segurou um sorriso. Obrigada. Helena caminhou até ela e segurou uma pequena caixa. Quero lhe dar isto. Dentro havia um colar discreto, mas valioso, uma peça de família. Algo que Helena jamais entregaria a alguém que considerasse indigno. Eu não mereço isso, Luciana disse num sussurro. Merece, e Helena corrigiu. Porque meu filho a escolheu. E porque você escolheu ele mesmo quando não tinha nada a ganhar. As duas mulheres se olharam, não como inimigas, mas como sobreviventes do mesmo campo de batalha. Minutos depois, a música começou. Lia entrou primeiro, espalhando pétalas com entusiasmo exagerado. O público riu.
Fernanda veio atrás. Depois Dona Marta, que enxugou lágrimas discretas enquanto caminhava. E então Luciana entrou. Marcos esperava no altar improvisado no jardim. Ao vê-la, algo em seu rosto se desmontou, não a frieza que um dia dominou tudo, mas a fragilidade humana que ele sempre escondeu do mundo. Luciana caminhou devagar, mas com passos firmes, o simbolismo não passou despercebido por ninguém. Ela não era conduzida por pai ou parente, estava entrando por conta própria. Uma mulher cuja história ninguém ousaria reescrever. Ao chegar diante de Marcos, ele segurou suas mãos. Os convidados mal respiravam. Luciana, o celebrante começou, você deixou de ser apenas sobrevivente para se tornar construtora. Não de riqueza, mas de sentido. Ela olhou para Marcos, lágrimas nos olhos. Marcos, você deixou de ser herdeiro de um império para ser herdeiro de si mesmo. Vocês se encontraram no escombro, e decidiram edificar a partir de lá. Os votos não foram decorados. Luciana falou primeiro. Eu tive medo de te amar, e tive medo ainda maior de te perder. Mas descobri que não se protege alguém fugindo, e sim ficando. Você me mostrou que valor não se mede em sobrenome, e sim em escolha. E hoje eu te escolho. Não porque preciso, mas porque quero caminhar com você, nos dias felizes, e nos dias que me fizerem querer fugir de novo. Mas desta vez, eu fico. Marcos apertou as mãos dela. Eu passei metade da vida acreditando que amor era fraqueza. Depois, acreditando que era punição. Até encontrar você. Você me mostrou que amor é reconstrução. Não quero alguém perfeito, quero alguém que lute comigo. E eu prometo lutar com você, por você, e nunca por cima de você. Lia correu para o altar sem ser chamada, abraçando os dois, arrancando risos e lágrimas ao mesmo tempo. O celebrante sorriu e declarou. Parece que ela quer adiantar o momento. Marcos pegou a filha no colo, com voz trêmula, disse. Somos uma família agora. Oficialmente. Os aplausos ecoaram, mas o que importou mesmo foi o silêncio seguinte, aquele momento íntimo onde Luciana apoiou a cabeça no peito de Marcos, Lia apertou os braços deles, e os três respiraram juntos como quem finalmente encontrou o chão. O restante da festa foi simples e bonito. Música leve, mesas com doce caseiro, risadas de crianças, abraços sinceros. Helena observava de longe, ainda rígida, mas há algo diferente, lágrimas discretas quando Lia a chamou para dançar. Mais tarde, Marcos discursou para os convidados. Hoje, não celebrou-se apenas um casamento. Celebramos a liberdade de amar sem pedir licença. Luciana olhou para ele com aquele mesmo brilho de quando dividiram o primeiro beijo, mas agora sem medo. À noite, quando os convidados foram embora, Marcos e Luciana caminharam pela mansão silenciosa, agora lar completo. Lia dormia no colo da avó, algo impensável há poucos meses. Ao chegar na varanda, sob o céu estrelado, Marcos disse. Luciana, isso é só o começo. Ela sorriu. Então vamos construir. E construíram. Não um conto de fadas, mas uma vida real, feita de remendos, de coragem, de cura, de amor escolhido e defendido. Uma família improvável que virou símbolo de que até as histórias mais quebradas podem encontrar destino, quando alguém decide ficar.